Espiritualismo em Foco. Mediunidade, reencarnação, universalismo e outras questões. Pablo de Salamanca. 2012. Sobre o autor. Pablo de Salamanca nasceu no Rio de Janeiro em 1968. Possui formação de nível superior em engenharia, graduando-se em 1991. Realizou o mestrado a partir de 1992, defendendo sua tese em 1994. Ainda na sua área original de atuação profissional, iniciou o doutoramento em 1995, finalizando sua tese no ano de 2000. Começou seu desenvolvimento mediúnico em 1993, psicografando a partir de 1994. Até 2011, 10 livros foram concretizados pelas mãos de Pablo: Sabedoria em Versos, 2001, Depoimentos do Além, 2005, Vidas em Versos, 2005, O Trabalhador do Umbral, 2007, Experiências Extrafísicas, 2008, Fundamentos de Psicoterapia Reencarnacionista e um Estudo de Caso, 2009, Reflexões, 2009, Experiências Extrafísicas 2, 2010, Percepções, 2011, e Sonetos para Refletir, 2011. O livro em tela, Espiritualismo em Foco, foi finalizado no início de 2012, sendo o 11º livro de Pablo de Salamanca. Esse trabalho é resultante de suas reflexões e estudos sobre vários importantes temas espiritualistas. Em futuro breve, outros livros que já estão em execução serão divulgados. Agradecimentos. Agradeço, primeiramente, aos bons mentores espirituais pelo amparo e proteção. Pai e mãe, muito obrigado pelo amor e sacrifício desinteressados. Sou profundamente grato, também, aos diversos amigos materiais que de forma indireta contribuíram para a execução desta obra. Estes são tantos, que prefiro não citá-los, para evitar cometer injustiça com alguém. Agradeço especialmente a Terezinha S. do Carmo, pois colaborou diretamente para o término deste livro. Introdução. O presente livro, Espiritualismo em Foco, reúne uma série de artigos sobre temas diversos, que compõem um cenário geral do espiritualismo praticado no Brasil, embora não tenha havido a pretensão de se produzir um panorama completo, tarefa muito difícil, talvez mesmo impossível. Portanto, a obra em tela consiste numa coletânea de reflexões, que foram apresentadas ao público, originalmente, através do site www.espiritualistas.org. E para não perder esta realidade de vista, a colocação de cada artigo neste e-book respeitou a ordem cronológica de elaboração, desde o mais antigo para o mais recente. Contudo, como o amigo leitor poderá constatar por meio de uma leitura mais cuidadosa, os assuntos abordados, apesar de diferenciados, têm expressiva correlação entre si. Desta forma, não será difícil notar que o conjunto de artigos realmente permite uma boa visão panorâmica do espiritualismo brasileiro, bem como mantém, em várias oportunidades, um foco agudo sobre questões de grande relevância. Em especial, nesta breve introdução, chama-se atenção para um aspecto fundamental do espiritualismo nacional, que é o fato dele ter forte característica de síntese quanto às religiões, filosofias praticadas no mundo. Não podemos esquecer de nossas origens histórico-culturais, que se refletem na espiritualidade brasileira. Assim o Brasil, ao longo do tempo, tem dado passos significativos em direção ao que se denomina universalismo. Estamos aqui, em pleno continente sul-americano, ainda nos primórdios do terceiro milênio, fazendo uma síntese muito interessante das principais correntes espiritualistas do planeta. E este singelo livro pretende apresentar, ainda que de maneira preliminar, que este processo de síntese em curso está resultando num genuíno espiritualismo universalista. Artigo 1. O que é espiritualismo?
escrito originalmente em 19 de setembro de 2005, e revisado em 19 de março de 2011. Caros amigos, se procurarmos entender o que é espiritualismo, através de definições clássicas ou pragmáticas que constam nos dicionários, teremos uma noção apenas razoável do seu significado. Contudo, para não nos omitirmos quanto a este caminho, aqui expomos, a título de exemplo, as seguintes definições para a palavra espiritualismo. A. Doutrina filosófica que admite a existência do espírito como realidade substancial, o espiritualismo de Leibniz. Opõe-se ao materialismo. B. Doutrina filosófica que tem por base a existência de Deus e da alma. E C. Doutrina que admite, quer quanto aos fenômenos naturais, quer quanto aos valores morais, a independência e o primado do espírito com relação às condições materiais, afirmando que os primeiros constituem manifestações de forças anímicas ou vitais, e os segundos criações de um ser superior ou de um poder natural e eterno, inerente ao homem. Desta forma, é possível notar o caráter genérico ou amplo das definições apresentadas para espiritualismo. Há, no entanto, muitas conotações para esta questão, ou seja, existem diversos tipos de espiritualismo. A princípio, podemos destacar uma certa distinção entre espiritualismo e espiritismo. Para alguns, estes termos seriam semelhantes ou, até mesmo, sinônimos. Porém, os companheiros que seguem exclusivamente a filosofia e práticas de Allan Kardec, preferem ser chamados espíritas, ao invés de espiritualistas. Para eles, o conjunto de conhecimentos estudados e sistematizados por Allan Kardec, brilhantemente, formam o espiritismo ou espiritismo cristão, enquanto outras doutrinas, que também praticam a mediunidade, mas que adotam, além dos ensinos kardecistas, elementos de culturas originariamente orientais, africanas ou indígenas, seriam espiritualismo ou algum outro termo. Hoje, é fácil notar como já há um entrelaçamento maior entre diferentes correntes de espiritualismo. Acreditamos que isto é salutar, pois assim como na casa do Pai há muitas moradas, há muitas formas de se compreender a espiritualidade aqui na Terra e, correspondentemente, existem muitas localidades no mundo sutil, com diversos tipos de entendimento. No entanto, o que realmente importa, é a busca do progresso espiritual, atuando dentro do campo vibratório do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Até agora, dissertamos, de forma breve, principalmente sobre o espiritualismo que pratica a mediunidade. Mas, e as doutrinas ou religiões que não admitem a comunicação mediúnica corriqueira com os espíritos? Elas não são espiritualistas. Bem, segundo as definições citadas, oriundas de dicionários, elas também compõem agregados espiritualistas. Ou seja, o judaísmo, o catolicismo, o protestantismo e o islamismo, por exemplo, são doutrinas filosoficamente espiritualistas, pois admitem a existência da alma e de uma força superior, que é Deus. Neste ponto, portanto, há uma convergência entre estas culturas religiosas e o espiritualismo mediúnico. Mas, as similaridades param por aí? Podemos afirmar que não, porque as principais vertentes do cristianismo, catolicismo romano, catolicismo ortodoxo e protestantismo, têm, em uma de suas bases de formação, o Velho Testamento, intimamente associado ao judaísmo. E no judaísmo é impossível negar a grande importância dos profetas. Isto é, o ato de profetizar é um dos alicerces do judaísmo antigo. E o que é profetizar? Nada mais é do que a prática da mediunidade, pois os profetas viam os anjos, visão espiritual ou clarividência, e ouviam aos mensageiros celestes ou ao próprio Deus clareaudiência, sendo intermediários para informações entre dimensões diferentes. Ora, sendo o judaísmo um importante pilar da civilização ocidental e de suas religiões cristãs, aí está mais um ponto de convergência entre estas doutrinas e o espiritualismo mediúnico. Além disso,
Alguns estudiosos comentam que a civilização judaico-cristã, nos seus primórdios, tinha como verdade a reencarnação, que é um dos conceitos fundamentais entre os espiritualistas que exercem a mediunidade. É importante lembrar que a reencarnação foi oficialmente abolida do meio católico somente em 553 d.C., no Concílio de Constantinopla, hoje Istambul, Turquia. Já que estamos falando em reencarnação, lei natural intimamente ligada ao aprendizado evolutivo do espírito, nela encontramos mais uma convergência entre o espiritualismo mediúnico e outras religiões como o hinduísmo, que tem como preceito a reencarnação, as suas causas e consequências. Contudo, após esta rápida análise comparativa entre tantas maneiras de cultivar espiritualidade, neste planeta, somente podemos concluir que o ideal é aspirarmos a uma união maior entre todos estes grupos religiosos. Cremos que, no futuro, a humanidade compreenderá que cada um de nós é filho do mesmo Deus e, portanto, somos todos irmãos. Quando todo o véu for levantado e nada mais estiver oculto, não haverá mais separatismos e facções de qualquer espécie. Mas, como fica a ciência nesta discussão sobre o que é espiritualismo? Nós que somos representantes do espiritualismo mediúnico, não vemos a ciência, em qualquer de suas vertentes ou especialidades, como antagonista da espiritualidade ou da religiosidade. Entendemos que a fé, sem a razão, leva ao fanatismo. Compreendemos que o espiritualismo evoluirá junto com a ciência. Porém, alguns cientistas necessitam deixar de lado certos preconceitos, que os tornam tão dogmáticos quanto os teólogos mais ortodoxos. É preciso atentar, por exemplo, para as mais recentes direções da física, que está deixando de ser tão mecanicista, para encontrar novos caminhos e explicações na relatividade das coisas. O método científico, como foi concebido, não permite a explicação de todos os fenômenos da natureza. Está em formação um novo paradigma do conhecimento, o paradigma holístico. Ainda está em seus primórdios, mas já mostra sua força através das novas filosofias e métodos de pesquisa que vêm se desenvolvendo, e dos fatos que vão se impondo na sociedade humana. Que fatos são estes? Algumas terapias alternativas, ainda não explicadas de forma concisa pela ciência ortodoxa, curam ou trazem um alívio evidente aos doentes do corpo e da mente. A transcomunicação instrumental já traz resultados positivos na comunicação direta, via aparelhos eletrônicos, com seres de outra dimensão, pessoas desencarnadas. As cirurgias mediúnicas, tanto as que cortam a carne do paciente, como as que não usam métodos invasivos, já foram fartamente documentadas, inclusive filmadas, apresentando curas espetaculares. Estudos sobre regressão a vidas passadas demonstram, não só a sua eficácia em recuperar pacientes de seus traumas, mas também têm trazido evidências de fatos e costumes antigos, comprovados através de sérias investigações históricas. Muitos outros fenômenos, não esclarecidos adequadamente pela ciência tradicional, têm ocorrido, mas não é o objetivo deste artigo nos alongarmos mais sobre este assunto. Apenas queremos, neste momento, reafirmar a grande importância da ciência para a humanidade e desejar que ela encontre novos métodos, mais abrangentes, que possam explicar muitos fatos que são deixados de lado por boa parte da ciência oficial. Diversos pesquisadores que esbarram nestes fatos, mas preferem ignorá-los, o fazem porque são materialistas convictos, dogmáticos, ou porque temem serem ridicularizados, o que compreendemos neste caso, pois é o que acontece com frequência, infelizmente, com aqueles que tentam estudar mais a fundo fenômenos que mexeriam com as bases da sociedade estabelecida. Na verdade, entendemos que a ciência não está sabendo lidar com os fortes indícios de continuidade da vida humana, após a morte do corpo físico, através do espírito que permanece desperto e atuante, além deste mundo tridimensional. Caros amigos, espiritualistas de qualquer gênero ou materialistas,
Terminamos este artigo lembrando que não somos donos da verdade. Simplesmente expomos, aqui, as nossas ideias que, com certeza, não serão unanimidade. Estamos prontos para ouvir negativas completas ou discordâncias parciais, quanto ao assunto abordado. Em nenhum momento, tivemos a intenção de ofender a qualquer coletividade ou pessoa. Ainda em tempo, desejamos concluir que o espiritualismo mediúnico, filosofia de vida adotada por nós, tem sido um bom caminho para encontrar equilíbrio interior. Visualizamos também que, por este meio, poderemos contribuir positivamente para a melhoria das relações entre os homens, de uma forma geral. Por isso, estamos neste espaço da internet, a fim de compartilharmos as nossas experiências. Paz a todos. Artigo 2. Mediunidade. Escrito originalmente em 21 de setembro de 2005, e revisado em 26 de março de 2011. Hoje falaremos um pouco sobre mediunidade. A princípio, cremos ser importante expor algumas definições, oriundas de boas fontes de referência. Segundo Allan Kardec, a mediunidade é uma faculdade dos médiuns, e, no Livro dos Médiuns, consta que a palavra médium vem do latim, medium, significando meio ou intermediário, ou seja, médium é a pessoa que pode servir de intermediária entre os dois planos da vida, isto é, entre os espíritos e os homens. Conforme Gemini, mediunidade é a faculdade dos médiums ou sensitivos de serem meio aos fenômenos paranormais. De acordo com ele Palhano Jr., mediunidade é a faculdade que tem as pessoas, médiums, em maior ou menor grau, de receber comunicações ou perceber os espíritos ou o mundo espiritual. A nosso ver, as definições apresentadas apontam para um aspecto fundamental da mediunidade, que é o da intermediação. Dependendo do tipo de sintonia que o médium, também chamado sensitivo, paranormal ou aparelho mediúnico, estiver o fazendo em determinado momento, a mediunidade poderá ser algo agradável ou não. Em outras palavras, a mediunidade, por si só, não é positiva nem negativa, consistindo meramente numa capacidade que a pessoa tem. Exemplificando, podemos citar um caso de mediunidade mal exercida, onde um alcoólatra, que até mesmo desconhece ser médium, sintoniza-se com grande força a um espírito, que também foi viciado em álcool em sua última existência terrena. Desta forma, o alcoólatra encarnado recebe, facilmente, as sugestões mentais de seu amigo invisível, para buscar bebida frequentemente. Num caso de mediunidade bem conduzida, podemos comentar sobre alguém que passou por um treinamento adequado de suas faculdades, passando a transmitir as vibrações de uma entidade equilibrada, com regularidade e sucesso a pessoas necessitadas, numa localidade destinada à cura, harmonização. Contudo, a questão não é tão simples. Por exemplo, existem muitos tipos de mediunidade quanto ao fenômeno que o médium produz: clarevidência, psicografia, clareaudiência, etc. Porém não vamos nos ater a estas modalidades neste artigo. Objetivamos discorrer, um pouco, sobre a natureza ou a origem da mediunidade. Uma das origens da mediunidade de um indivíduo pode ser chamada natural, onde as suas capacidades se desenvolveram ao longo de diversas vidas, devido aos esforços de aprendizado e na busca de harmonia. Isto promoveu a sutilização das próprias sensibilidades psíquicas, dando acesso a níveis de vida além da matéria. Nesta situação, como este tipo de mediunidade é oriunda da perseverança pessoal em busca de aperfeiçoamento, a capacidade adquirida é um patrimônio do indivíduo como espírito imortal. Ele sempre renascerá com a característica conquistada, devendo, com o tempo, torná-la ainda mais eficiente em seus resultados. Outra origem ou natureza das faculdades mediúnicas pode ser denominada mediunidade de provação ou trabalho, quando o espírito, antes de reencarnar, recebe a condição mediúnica como atributo que deverá exercer na Terra, a fim de melhorar a si, enquanto beneficia aos semelhantes.
É uma grande oportunidade do médium para reequilibrar suas ações errôneas pretéritas diante da chamada justiça divina, ou, em outras palavras, conforme a harmonia universal. Neste caso, como o indivíduo não é tão endividado, ainda pode usar seu livre-arbítrio de forma ampla, recusando-se a cumprir a tarefa agendada previamente consigo mesmo e com a espiritualidade. Desta forma, quando o espírito retorna ao mundo espiritual, terá percebido que postergou a sua harmonização perante a si a outras consciências, o que o leva a sentir-se um tanto fracassado e pesaroso. Por outro lado, há casos em que o médium de provação exerce a sua condição, mas desvia-se do que foi programado por motivos vários. Alguns passam a vender a sua atividade mediúnica, esquecendo-se do dai de graça o que de graça recebestes. Outros envaidecem-se, ignorando que são devedores quanto à harmonia universal. Aliás, cremos que a vaidade é o pior inimigo do médium, pois ela começa a agir sutilmente, sem que se perceba, e, quando menos se espera, já há espíritos desequilibrados agindo através do seu campo mediúnico. Também, nessa situação, não são raras as manifestações provenientes do próprio inconsciente do médium, o que se configura em animismo, que será melhor abordado em outro artigo. Nestes casos de desvio do trabalho, a mediunidade pode ser suspensa pelos planos superiores, ou, em casos mais drásticos, é permitido que o médium fique entregue a si às entidades obsessoras, que atraiu pela falta de seriedade, colhendo frutos amargos por isso. Há também a mediunidade colocada como de expiação, que se origina em gravíssimos erros sucessivos do indivíduo, em uma ou mais vidas pregressas. As suas faculdades afloram inesperadamente, muitas vezes até na fase da infância, independentemente da vontade da pessoa em desenvolver sua sensibilidade mediúnica. Em outras palavras, esta mediunidade é consequência da lei de ação e reação, sendo que o livre-arbítrio do ser fica em segundo plano. É caracterizada também por determinados sofrimentos psicológicos, que podem ser acompanhados por problemas físicos, sendo, ambos, passíveis de amenização ou eliminação conforme o médium exerce o trabalho mediúnico com consciência, amor e dedicação. É neste caso que o médium mais necessita de uma orientação segura, visando a uma autotransformação, devendo-se incluir, na maioria das vezes, um bom acompanhamento psicoterapêutico. Quanto ao desenvolvimento mediúnico, precisa de diretrizes fortes no sentido da solidariedade e do amar ao próximo como a si mesmo. O médium de expiação, caso não encontre uma base sólida para o seu desenvolvimento e trabalho contínuo, provavelmente será vítima de processo obsessivo grave e de doenças de difícil cura pelos métodos tradicionais. No entanto, é muito importante que se frise, que é fundamental discernir aqueles que apresentam distúrbio psíquico, não possuindo uma finalidade mediúnica a cumprir, daqueles que vieram ao mundo material com desequilíbrios a transformar, mas que tenham realmente um trabalho mediúnico a exercer. Por último, gostaríamos de dar uma breve pincelada sobre a mediunidade assinalada como missionária. Esta caracteriza-se pela finalidade de trazer grandes benefícios à humanidade, de uma forma geral, e tem como origem dimensões elevadas da espiritualidade. É de lá que vem o médium missionário, espírito de profundo saber e com uma mediunidade natural bastante desenvolvida, para servir de instrumento à harmonização dos homens. Os médiuns missionários ainda são raros neste planeta. Antes de fecharmos este artigo, lembramos que as modalidades de mediunidade acima mencionadas são de cunho fundamentalmente didático. Na realidade, os médiuns apresentam traços que pertencem a mais de uma natureza mediúnica, em variadas proporções, conforme o histórico da caminhada evolutiva de cada espírito. Para concluirmos, é relevante assinalar que todo e qualquer médium que queira bem cumprir a sua tarefa na Terra, deve abraçar os estudos. Hoje temos uma farta literatura espírita, espiritualista, que aborda bem a questão mediúnica.
Queremos também reforçar a importância do orai e vigiai, deixando reduzida, a um mínimo, a possibilidade da vaidade se instalar. E quando esta se entranhar sutilmente em nosso trabalho, deveremos ter humildade suficiente para reconhecer nossas falhas, e coragem para mudar. Saudações a todos. Artigo 3. O mito do diabo. Escrito originalmente em 19 de janeiro de 2006, e revisado em 02 de abril de 2011. Caros amigos, inicialmente esclarecemos que este artigo é mais destinado àqueles que acreditam no chamado diabo. É uma tentativa de trazer outros influxos de entendimento aos que estão, de certa forma, presos a conceitos que limitam as próprias vidas, devido ao medo e a outros sentimentos pouco saudáveis, vinculados à questão do demônio, no sentido de uma personificação do que denomina-se mal. Não temos a intenção de ofender as pessoas e sacerdotes de grupos religiosos que têm, em seu arcabouço geral, a existência do diabo como fato, mas apenas oferecer uma outra via de compreensão da vida. Assinalamos também que não pretendemos ser extensivos neste texto, que poderia facilmente tornar-se um livro, caso nos estendêssemos sobre aspectos históricos, socioculturais e psicológicos ligados ao tema diabo. Assim, seremos tão objetivos quanto possível. Bem, o assunto é polêmico, lendário e milenar, o diabo. O diabo existe. Deus, com as suas chamadas onisciência, onipotência e onipresença, teria cometido o erro de criar um ser que lhe faria frente ante o propósito de amor, justiça e harmonia. O absoluto ou força divina ou Criador daria origem a uma entidade que lhe viesse a combater, pela eternidade, aos ideais? As perguntas acima, sob a ótica espírita kardeciana ou de outras correntes espiritualistas, seriam respondidas de forma negativa. Ou seja, o diabo como personificação do mal eterno não existe, já que tudo evolui em direção à harmonia. Além disso, é facilmente perceptível, em reuniões mediúnicas, que os casos de possessão demoníaca nada mais são do que processos obsessivos, onde uma pessoa sofre a ação de um espírito, que se diz demônio para amedrontar aos que estão à sua volta. Alguns livros psicografados, somados a relatos de médiuns com a capacidade de enxergarem o plano astral, informam da ocorrência de espíritos humanos deformados à semelhança do diabo da tradição cristã medieval. Isto é facilmente explicável pela literatura espiritualista, que assinala a plasticidade dos corpos sutis daqueles que desencarnaram. Sendo o corpo astral ou perispírito facilmente moldável ao pensamento humano, é razoável concluir que naquilo que pensamos, nos tornamos. Em outras palavras, um espírito que possui equilíbrio e amor, apresentará luz. Um espírito que só semeou discórdia e ódios poderá, conforme o que tem dentro de sua mente, mostrar-se como um monstro ou um diabo. E este ser humano, em desequilíbrio, assim permanecerá durante o tempo que o seu raciocínio estiver embotado. O processo pode durar desde alguns poucos anos até séculos. Contudo, um dia, novos influxos evolutivos penetrarão a sua mente e seu coração, induzindo-o ao processo reencarnatório, de onde retirará novas experiências que o conduzirão à paz de espírito. Estas informações são perfeitamente coerentes com o ensinamento de Jesus, quando ele diz que nenhuma ovelha seria perdida do aprisco divino, isto é, nenhum espírito ficará eternamente apartado do caminho da evolução. Mas, e a visão bíblica do diabo e do inferno? A Bíblia não é tão taxativa, em alguns momentos, quando relata a questão do inferno ou do diabo como figuras milenares, beirando a eternidade ou sendo mesmo eternos. Neste momento, é importante recordar o apóstolo Paulo, pois teria assinalado que a letra mata, mas o espírito vivifica. Este ensinamento mostra, claramente, que o papel aceita qualquer coisa que pensemos ou falemos, mas que as palavras são limitadas em expressar uma ideia em sua totalidade. Daí ocorrerem tantas interpretações diferenciadas do que está escrito na Bíblia. Além disso,
Quantas alterações nos textos originais bíblicos foram realizadas ao longo do tempo? E os erros de tradução de idioma para idioma? Fora estas questões, podemos mesmo assim fazer uma análise geral do tema em tela, nos textos bíblicos atuais. Percebe-se, com facilidade, a forte dualidade, bem-mal, presente na Bíblia. Nele, pretende-se, em muitos momentos, levar as pessoas para Deus, através do amedrontamento. Para que o ser humano deixe de praticar atrocidades e iniquidades, é preciso intimidá-lo com penalidades eternas, no inferno também eterno, que é gerenciado por uma figura centralizadora de todo horror e maldade, o diabo. É compreensível que, milênios atrás, o estágio evolutivo da humanidade em todos os sentidos fosse primário, e, portanto, extremamente necessitado de imagens fortes para causar o impacto necessário em mentes e corações embrutecidos, de forma a se evitarem agressões e abusos de toda sorte. Assim, o inferno e o diabo seriam interessantes aliados de Deus, já que muitos indivíduos, por medo das punições eternas, seriam impulsionados para as virtudes. Até mesmo Jesus teria se utilizado do diabo e do inferno, em algumas ocasiões, para demonstrar a justiça divina, que beneficia os que seguem as leis de Deus e que deixa os pecadores sob os cuidados da dor, o demônio. Compreendamos que Jesus se utilizou dessas metáforas para aqueles que precisavam delas, mas deixou outros ensinamentos, mais profundos, para aqueles que já tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir. O nível de entendimento das coisas espirituais, neste planeta, em geral ainda é pequeno. Também é fácil constatar que há grande diferença, entre as pessoas, quanto ao grau de compreensão espiritual. Contudo, cremos firmemente que não podemos nos acomodar no patamar que estamos. É fundamental usarmos a mente que a divindade nos deu, para alcançarmos vislumbres cada vez maiores do universo, pois, afinal de contas, o próprio Jesus nos deixou o aviso de que batêssemos na porta para que ela se abrisse. Portanto, estamos aqui tentando contribuir para esta questão do culto ao diabo, que ainda existe em meio às diversas doutrinas cristãs. Aliás, neste momento, é interessante fazer um pequeno parênteses. É importante ressaltar que algumas outras religiões, filosofias de origem não cristã, nem mesmo possuem uma personificação do mal na figura do diabo, ou seja, para estes agrupamentos o diabo não existe. Isso é bastante relevante, pois eles não se utilizam da muleta milenar do demônio, que nós ocidentais em geral usamos, para tentarmos fugir de certos vícios associados às sensações materiais. Isto é demonstrativo de que, neste ponto, nós que fomos criados dentro da cultura judaico-cristã, estamos num patamar de entendimento mais limitado do que os nossos irmãos orientais. Em outras palavras, a busca do divino ou da harmonia universal deveria ser realizada mais por ela em si, do que pelo temor ao diabo, ou a outras personificações do chamado mal. Para finalizar, há a questão psicológica. Para nós, enquanto limitados seres humanos, o mal está sempre fora das nossas pessoas. O culpado é, quase sem exceção, o outro. Raramente admitimos sentimentos e pensamentos negativos como sendo originados de nós mesmos, pelo próprio exercício do livre-arbítrio. E muita gente, quando não pode acusar ninguém pelos seus fracassos, revoltas e erros de todo tipo, acham o grande vilão para dar o veredito de culpado, o diabo. Até mesmo alguns espíritas, espiritualistas, que entendem o aspecto do demônio como figura simbólica, caem com frequência nesta armadilha psicológica, pois assinalam, não raramente, alguém externo a si mesmos como causadores de seus próprios deslizes, apontando espíritos obsessores como a grande causa de suas falhas. Lembremos então, de Jesus, através do orai e vigiai. Se sintonizamos com forças desequilibradas, humanos desencanados perturbados e não o diabo, é porque nós assim o desejamos, e não por termos sido forçados. Somos aquilo que pensamos.
Somos aquilo que sentimos. Somos aquilo que sonhamos. A autocrítica deve ser nossa irmã muito próxima, para nos libertarmos da tendência milenar de apontar o semelhante e suas limitações. Por isso, recordemos, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Saudações fraternas a todos. Artigo 4. Espiritualismo ecumênico. Escrito originalmente em 16 de julho de 2006, e revisado em 09 de abril de 2011. Inicialmente gostaríamos de lembrar um conceito para espiritualismo, de forma a delinear melhor a abrangência deste artigo, doutrina que admite, quer quanto aos fenômenos naturais, quer quanto aos valores morais, a independência e o primado do espírito com relação às coisas materiais, afirmando que os primeiros constituem manifestações de forças anímicas ou vitais, e os segundos criações de um ser superior ou de um poder natural e eterno, inerente ao homem. Em seguida, apresentamos um conceito clássico do que é ecumênico. É um adjetivo que significa universal ou diz-se do crente que manifesta disposição à convivência e diálogo com outras confissões religiosas. Como nós acreditamos que o espiritualismo ecumênico é um ótimo caminho para que o mundo seja mais harmônico, resolvemos desenvolver alguns argumentos a favor. Caros amigos, como seria bom se a busca de Deus, ou do divino em nós, fosse realizada em bases mais solidárias. Infelizmente, desde milênios atrás neste mundo, se mata em nome de Deus. Quando não tanto, se repudia o semelhante porque ele não pertence à nossa agremiação religiosa ou porque tem compreensões diferentes acerca da espiritualidade, da vida e da morte. Isto tudo é fruto da infantilidade espiritual que ainda predomina neste planeta. Como podemos afirmar com intensidade quase profética, que detemos a verdade ou que a nossa religião é aquela onde se cultua o Deus verdadeiro? Estamos todos engatinhando na trilha da evolução espiritual, e, por isso, seria muito mais proveitoso aprendermos uns com os outros. Deus, ou todo, nos seus infinitos amor, inteligência e justiça, jamais teria preferências. Senão, ele não seria equânime. Por isso, a natureza, que é uma extensão da divindade ou do absoluto, doa indistintamente a sua energia e seus frutos a materialistas tanto quanto a espiritualistas de diversas vertentes. As leis universais estão aí para todos. Qualquer indivíduo, autoconsciente ou não, está sujeito às leis que regem a matéria e às leis que regem o chamado mundo espiritual. Raciocinemos. A criação, manifestação de Deus é o próprio universo nos seus aspectos macro e microcósmicos, o que inclui, obviamente, a nós. Percebamos quanta diversidade e quantas complexidades. Daí, só podemos concluir que Deus é praticamente impossível de se avaliar. Quem pode definir quem ou que é Deus? Quantos nomes existem para Deus? Ora, se as religiões têm por objetivo conhecer, cultuar, aprender, conectar-se com a divindade suprema, e percebemos com facilidade o quanto ela é complexa e insondável, porque os sacerdotes de diversos tipos afirmam com tanta certeza, que a religião A, B ou C é aquela que segue o verdadeiro Senhor. Precisamos com urgência, todos nós, exercitarmos a humildade. Estamos trilhando um caminho, tateando as escuras, tentando ainda vivenciar apenas algumas leis espirituais básicas. Nenhum de nós pode bater no peito e declarar, eu pratico a correta e única religião, e sigo ao verdadeiro Pai. Isto é somente uma manifestação inocente, de quem está dando os primeiros passos na busca de uma união com o divino. O Mestre Jesus nos deu várias dicas excelentes para uma forte e contínua espiritualização. Quando declarou que toda a lei e os profetas dependiam dos mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 35 a 40, firmou princípios gerais para qualquer doutrina religiosa teísta e, ao mesmo tempo, apresentou um rumo seguro para a convivência harmônica entre os mais variados agrupamentos.
Quando Jesus confirmou que nós, seres humanos, somos deuses, João 10, 23 a 39, ele apontou para o poder criativo inerente às nossas essências divinas, deixando claro que o principal caminho religioso é o interno. Portanto, podemos concluir que toda religião instituída é válida como forma de se buscar a Deus, embora o mais importante seja a busca interior. O fundamental é nos esforçarmos para alcançar um patamar de união com as forças cósmicas, de maneira que possamos afirmar, sentir um dia, eu e o Pai somos um. João 10, 30. Assim compreendemos que, sobretudo por estarmos ainda numa fase primária de aprendizado espiritual, devemos respeitar o semelhante e sua escolha religiosa, porque a maioria de nós não detém profundos conhecimentos e experiência na espiritualidade. Desta forma, cada um de nós sempre tem algo a aprender ou algo a ensinar. Isto se reflete nas tantas religiões, doutrinas e filosofias do nosso planeta. Todas têm algo a ensinar e aprender umas com as outras. Quem se dispuser a um aprendizado sincero, sem preconceitos quanto à origem dos ensinamentos espirituais, provavelmente atingirá mais rapidamente estados de consciência superiores, dando passos largos na direção da união com Deus, ou o todo. É o que desejo para todos que estão lendo este artigo, mesmo para aqueles que discordarem desses argumentos. Apesar das diferenças, estamos no mesmo barco. Deve haver um motivo importante para isso. Reflitamos. Saudações fraternais. Artigo 5. Universalismo. Escrito em 11 de março de 2009. Universalismo é a compreensão de que todas as religiões e filosofias contêm uma parcela da verdade cósmica. Ser universalista não é algo fácil, exigindo um exercício constante de tolerância e discernimento. Talvez uma boa forma de se iniciar uma caminhada espiritualista universalista seja observar atentamente os pontos em comum entre as diferentes visões da vida, deixando de lado as controvérsias. A partir disso, será possível começar a vislumbrar a presença da inteligência universal por trás do pensamento religioso, filosófico de todas as culturas, sejam elas de caráter monoteísta ou politeísta, dualista ou monista, materialista ou espiritualista, empírico ou científico, etc. Com certeza, há fundamentos em comum para as diversas formas de enxergar o mundo, mas também, e talvez sobretudo, há complementariedades. Não necessariamente duas visões diferentes sobre um mesmo assunto são contrárias. Mas, como essas visões provêm de ângulos diferentes, na realidade, se complementam. Para exemplificar esta questão, é interessante recordar uma velha história hindu, que passo a relatar em seguida. Numa cidade da Índia viviam 7 cegos, que tinham alguma sabedoria. Como seus conselhos eram quase sempre muito úteis, todas as pessoas que tinham problemas recorriam à ajuda deles. Eram amigos, mas havia uma certa rivalidade entre eles, o que, de vez em quando, causava uma discussão sobre qual seria o mais sábio. Em certa oportunidade, depois de muito conversarem acerca da grande verdade da vida, não chegaram a um acordo. O 7º cego ficou muito contrariado, resolvendo morar sozinho numa caverna de montanha. Antes de ir embora, falou aos demais: somos cegos para que possamos ouvir e entender melhor o que as outras pessoas não alcançam. Em vez de aconselhar aos necessitados, vocês ficam aí discutindo, como se quisessem vencer uma competição. Não concordo com isso. Vou-me embora. 7 meses depois, chegou à cidade um homem montado num enorme elefante. Os cegos, que nunca haviam tocado num paquiderme, foram para a rua ao encontro dele. O primeiro apalpou a barriga do animal, declarando: trata-se de um ser gigantesco e fortíssimo. Posso tocar nos seus músculos e não se movem, parecendo paredes. Mas o segundo cego, tocando nas presas do elefante, afirmou: que bobagem! Este animal é pontudo como uma lança, uma verdadeira arma de guerra. Então, alguém falou: ambos se enganam.
Era o terceiro cego, que apertava a tromba do elefante. E acrescentou: este animal é idêntico a uma serpente. Contudo não morde, porque é desdentado. É como uma cobra mansa e macia. Em seguida, bradou o quinto cego, logo após mexer nas orelhas do elefante: vocês estão loucos. Este animal não se parece com nenhum outro, pois os seus movimentos são ondulatórios, como se o seu corpo fosse uma cortina. Na sequência o sexto cego, tocando a pequena cauda do elefante, concluiu: todos vocês estão completamente errados. Este animal é como uma rocha com uma corda presa no corpo. O que há com vocês? E assim ficaram, por longos minutos, debatendo aos gritos. Então o sétimo cego, que descera a montanha procurando víveres, apareceu conduzido por uma criança. Ouvindo a discussão, solicitou que o menino desenhasse, na terra macia, a figura do elefante. Após tocar cuidadosamente os contornos do desenho, percebeu que todos os 6 cegos estavam certos parcialmente, mas, ao mesmo tempo, bastante enganados. Agradeceu ao garoto e atestou: é assim que os homens se comportam perante a verdade. Mal tocam numa parte e já pensam que é o todo. O seguir, se afastou de seus antigos companheiros, entendendo que eles continuavam sem enxergar. Portanto, a verdade científica, a espírita, a budista, a judaica, a muçulmana, a católica, dentre outras verdades, são complementares, já que nenhuma religião ou filosofia de vida poderá, a seu modo particular, captar completamente o todo em Deus. Por isso, não é tão difícil concluir que uma visão mais universalista, ecumênica do mundo, tem a possibilidade de maiores aprendizados. No entanto, isto não quer dizer que as pessoas devam deixar suas práticas religiosas de lado, nem passar a ter preconceitos com relação àqueles que se dediquem, de forma mais exclusiva, a uma religião de sua preferência. Ao contrário, um universalista pode ter uma religião específica, mas, o que o diferencia de pessoas ortodoxas, é a flexibilidade de pensamento e a humildade, pois, apesar de preferir uma forma de culto, reconhece que Deus está em todos os lugares e corações humanos. A divindade ou inteligência universal é infinita e manifesta-se por múltiplas maneiras. O espiritualista universalista verdadeiro entende que, por trás de qualquer forma, há uma essência. Mas, qual ou quais as vantagens práticas do universalismo? A princípio, pelo menos, há 2 grandes benefícios em se manter uma postura universalista perante a vida. Um deles, que já foi comentado, é a possibilidade de novos aprendizados, já que a falta de preconceito quanto a outras filosofias e religiões, permite o exame isento de outros pontos de vista. E isto é algo extremamente lógico, pois não é nada inteligente desprezar o que outras pessoas conseguiram através de estudos, científicos ou não, meditações e práticas diversas, muitas vezes por inúmeros anos de dedicação. Por que segregar tradições filosóficas, religiosas ou esotéricas seculares? Será que estas tradições não possuem conhecimentos que nos podem ser úteis no dia a dia? Será que não desenvolveram algum tipo de sabedoria? Além disso, é importante salientar que, numa determinada tradição, mesmo que hajam conceitos que não se adequem à nossa vida, não é por isso que devemos concluir que o seu conjunto de ideias seja imprestável. É importante usar um olho clínico ou uma visão interna, para discernir o que é útil de fato. É claro que isso é pessoal. E quanto aos aparentes erros ou distorções, por que não aprender com as falhas dos outros? Simplesmente jogar fora a experiência de nossos semelhantes é um ato de arrogância e inteligência limitada. O segundo claro benefício de uma postura universalista é o desenvolvimento de tolerância quanto aos outros pontos de vista. Obviamente, um espiritualista universalista provavelmente contribuirá para uma convivência mais harmônica na sociedade humana. No entanto, é relevante voltar a frisar que praticar o universalismo de fato não é algo simples ou trivial.
É preciso se despojar de ideias preconcebidas e dogmas, mantendo constantemente uma mente aberta a novas possibilidades, e, entendendo que, um ponto de vista diferente não necessariamente derrubará a estrutura de compreensão que temos do mundo, mas sim que poderá agregar algum valor novo, complementando o que já sabíamos. Em outras palavras, não é preciso encarar ideias novas ou diferentes como ameaças. Paz a todos. Artigo 6. A Lei da Atração e a Reencarnação. Escrito originalmente em 15 de junho de 2009, e revisado em 21 de abril de 2011. O objetivo principal deste artigo é analisar alguns aspectos do que tem sido propagado sobre a Lei da Atração, porém sob o ponto de vista reencarnacionista. A Lei da Atração, em termos resumidos, é tudo aquilo que um indivíduo atrai para si, conforme a energia que emite para o universo, através de seus pensamentos e sentimentos. Ou seja, aquilo que deseja ou crê, seja positivo ou negativo para si, o universo acaba por lhe fornecer. Desta maneira, vários livros e outras formas de divulgação têm apresentado uma visão interessante de como nós, seres humanos, nos relacionamos com o cosmos, desde o nível micro até o nível macro. Assim podemos atrair doença ou saúde, alegria ou tristeza, pobreza ou prosperidade, etc. Portanto, a partir de uma conscientização do indivíduo sobre o que está emitindo, e com posterior transformação de sentimentos e pensamentos inadequados, passando a canalizar de forma positiva suas energias, poderá ter muito mais sucesso e felicidade. Contudo, será que este mecanismo de comunicação, resposta com o cosmos, é realmente tão simples assim? Se for considerado que a alma se forma junto com o corpo nascente, a lei da atração, como vem sendo veiculada, teria maior sentido. No entanto, há inúmeras evidências da reencarnação como lei natural da vida. Não se discorrerá aqui sobre essas evidências, pois isto não faz parte do escopo deste artigo. Apenas consideraremos a ocorrência conjunta da lei da atração e da lei da reencarnação. Ao delinearmos o quadro principal da presente discussão, é impossível não agregar um outro mecanismo de funcionamento da vida, que é a lei de ação e reação, estreitamente vinculada à lei da reencarnação. Muito brevemente deixaremos definições sobre essas duas leis, para aqueles que, porventura, desconheçam-nas por completo. Assim, de forma simplista, pode-se afirmar que a lei de reencarnação existe, em decorrência da necessidade dos espíritos de retornarem à carne, após cada vida material, para continuarem seus aprendizados evolutivos. Já a lei de ação e reação, em termos gerais, é um mecanismo universal de reequilíbrio para os seres que praticam atos de forma egoísta, desrespeitando a regra do fazer aos outros somente o que gostaria de receber. Agora sim, poderão ser desenvolvidos alguns raciocínios sobre a efetividade da lei da atração, em face dessas outras normas da vida. Então, inicialmente, fazemos a seguinte pergunta: será que alguém, ao desejar trocar sua vida de insucessos, por uma forma de viver próspera, conseguirá esta realização utilizando-se dos procedimentos indicados pelos divulgadores da lei da atração, vídeo documentário Segredo e literatura correlata? Será que basta trocar de crença interna, negativismo para positivismo, associando-se a técnicas de visualização e a um saber esperar sem ansiedade, para ter sucesso? Entendemos que isso é bom e gera uma predisposição positiva, possibilitando maiores chances de êxito, sobretudo se o indivíduo trabalhar e dedicar-se à sua meta. No entanto, há quantas vidas pretéritas, encarnações antigas, esta pessoa vem pensando e sentindo de forma negativa e, além disso, tendo prejudicado outros indivíduos no passado? Será que a criatura que erra milênios dará, no espaço de poucos anos de uma vida, um grande salto de qualidade, porque passou a acreditar que basta compreender e agir, isoladamente, conforme os postulados da lei da atração?
Entendemos que não, primeiramente porque para se realizar uma mudança profunda, o desejo tem que partir do âmago do indivíduo, e não apenas através de um desejo superficial de melhorar financeiramente, de ter uma namorada, etc. Qualquer mudança real e duradoura, numa pessoa, depende muito do seu esforço por autoconhecimento. Entendemos que o autoconhecimento é a base fundamental para uma transformação definitiva. Isto é assim, a nosso ver, porque a personalidade em manifestação de uma pessoa depende, em grande parte, daquilo que está no seu inconsciente. Para aqueles que estudam a psique humana, é fator-chave o entendimento de que os conteúdos do inconsciente influenciam bastante no comportamento de qualquer pessoa. Sobretudo para os estudiosos da psique humana, que são reencarnacionistas, fica mais evidente ainda que o inconsciente é determinante da personalidade atual de um indivíduo, pois o que está no seu inconsciente é o somatório de experiências de dezenas de vidas passadas. Ou seja, o que somos hoje é o resultado de tudo que fomos ontem, obviamente também somando-se às experiências adquiridas na vida presente. Quem já teve oportunidade de acessar suas vidas pretéritas, através dos diversos métodos de regressão terapêutica existentes, pôde compreender que o seu modo de ser atual tem muita similaridade com vivências antigas, repetição de padrões. Pôde concluir também, com relativa facilidade, que o seu desenvolvimento evolutivo é bastante lento. Assim, não é difícil entender que o autoconhecimento é primordial para a conscientização dos próprios mecanismos mentais e emocionais, e esta conscientização é que possibilitará uma mudança efetiva numa pessoa. Aí sim, este ser estará preparado para vibrar em melhor frequência e atrair algo melhor para si. Enquanto este trabalho de autoconhecimento e transformação interior não estiver sendo, realmente, realizado por uma pessoa, ela não poderá mudar de fato. Então, este indivíduo estará bastante sujeito aos efeitos da lei de ação e reação. Vamos a uma exemplificação. Se um determinado espírito tem reencarnado há 4 ou 5 vidas e, sempre quando se vê em situação de limitação financeira, procura solucionar este problema através da desonestidade, ele ainda não aprendeu a respeitar o seu semelhante. Então, porque este espírito, na sua vida atual, tendo contato com os ensinamentos veiculados sobre a lei da atração, terá sucesso financeiro duradouro sem antes ter aprendido uma tão simples lição cósmica, que é a de ser honesto para com seu semelhante. Será que o simples e persistente uso dos procedimentos divulgados sobre a lei da atração resolverá o seu problema material? Será que antes disso, este espírito, agora reencarnado, não precisa testar as suas forças internas, resistindo ao impulso de lesar o seu semelhante materialmente? Acreditamos que sim, porque quem já errou sistematicamente em algum campo da vida, naturalmente colhe os frutos amargos de um mau proceder, ou melhor, de uma lição não assimilada à lei de ação e reação. Então, alguns argumentariam neste momento, isto parece ser um mero castigo de Deus, e ele não é assim. Concordamos, pois não temos uma visão antropomórfica sobre a inteligência superior, a que muitos chamam Deus. Acrescentamos, também, que a divindade transcende as dualidades humanas de certo X errado, bem X mal, etc. No entanto, cremos firmemente que o equilíbrio do universo depende da lei de ação e reação, de uma forma ampla e, portanto, alguém que tem errado repetidamente, naturalmente não se beneficiará do que há de bom na vida, sem antes ter assimilado o mínimo para tal. É assim que o mundo manifestado caminha em equilíbrio, apesar do aparente caos. Em termos gerais, acreditamos que o propósito da vida é atingir níveis cada vez mais profundos de harmonia. Assim, o que chamamos de harmonia, seria a resultante da junção do amor com a justiça, ou ordem. Então, voltando à lei da atração, lei da reencarnação e lei de ação e reação, entendemos que estas leis são diretrizes de como a justiça, ordem, se faz presente no mundo, e, portanto, não são divergentes, mas complementares.
Além das leis mencionadas, objetos desse artigo, existem outras que contribuem para o equilíbrio universal. Inclusive, cremos que existam leis das quais ainda não temos consciência. Somos, ainda, meros aprendizes. Retornando à questão do uso da lei da atração, conforme